Boa tarde, vereadores, vereadoras, população que nos acompanha. Em primeiro lugar, eu quero lamentar a negativa da retirada, porque ainda que o processo esteja tramitando, já tenha chegado na semana anterior nessa casa, a alteração é recente. E a gente precisa de tempo para analisar alterações que vão impactar a vida das pessoas. Então, realmente, eu acho que seria muito mais adequado que a gente pudesse fazer esse debate de forma qualificada, com tempo, e 2 semanas seriam suficientes para isso. Mas, infelizmente, o pedido foi rejeitado. Quero dizer também que o modelo de eleições do Conselho Tutelar é um dos modelos mais interessantes que nós temos no Brasil e que, inclusive, a democracia brasileira, o poder legislativo, deveria observar com mais carinho. Por que eu digo isso? Porque antes de se candidatar à vaga de conselheiro ou de conselheira tutelar, você precisa passar por uma formação, por uma prova. Não é nada muito complicado, não é nada muito difícil, não é nada que leve muito tempo, porém, exige daqueles candidatos, daquelas candidatas, que conheçam pelo menos o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Afinal de contas, o ECA vai ser um instrumento de trabalho desses profissionais. E como uma pessoa que vai se dedicar durante 4 anos a essa atividade tão importante poderia desempenhar o seu papel a contento sem conhecer essa legislação? Então, é nada mais natural do que exigir dos candidatos e das candidatas esse conhecimento. E é curioso, eu faço um paralelo com o Poder Legislativo, o nosso trabalho também é um trabalho que exige uma grande complexidade, E muitas vezes, por N razões, a gente chega até essa casa sem conhecer instrumentos básicos do orçamento público, de fiscalização. Então, olha que interessante, claro que não é da nossa competência primeiro, porque isso é uma questão federal, mas olha que interessante esse modelo de eleição que garante, além da participação e da soberania popular através do voto, garante também a qualidade técnica daquelas pessoas que vão realizar esse serviço por 4 anos. Então, eu queria chamar a atenção para esse modelo. E aí, queria falar do nosso caso, Eu também sou contra, encaminho aqui o voto contra essa alteração. Eu acho que o projeto, como estava na casa até semana passada, estava adequado, inclusive judicialmente, à resolução do CONANDA. Não vou repetir as palavras da vereadora Raquel, que muito bem elucidou aqui as questões burocráticas, administrativas, judiciais, legislativas a serem observadas. Mas quero dizer o seguinte, a gente não pode ficar caindo numa discussão de espantalhos. Você cria um inimigo falso, fantasioso, para combater e desqualificar e fugir do debate que realmente importa. E o debate que importa aqui é o seguinte: como eu disse antes, para poder ser conselheiro ou conselheira tutelar, não basta a boa vontade, não basta o voto, tem que ter condições técnicas para isso. E o CMDCA é uma garantia de idoneidade das entidades, de competência das entidades, e fazer com que a pessoa, para poder se candidatar, tenha serviços, ações, projetos comprovados, em entidades cadastradas no Conselho, é a garantia de qualidade profissional daquele indivíduo. E abrir mão disso é abrir a possibilidade de contratar mais 5 conselheiros ou conselheiras que eventualmente não vão ter competência ou formação para desempenhar o trabalho, vão ficar durante 4 anos recebendo salário e não vão ter condições técnicas para isso. E aí, vereador Moisés, veio aqui, usou a tribuna, trouxe a perspectiva dele. Queria dizer o seguinte, quando a gente contrata, por exemplo, um engenheiro para construir nossa casa, você quer um que seja formado, Um que tenha... Um engenheiro eleito eu não conheço. Para mim, engenheiro tem que ter formação universitária. Então, eu disse o seguinte: quando você procura um engenheiro para construir sua casa, ou um médico para te atender, você procura um médico que foi eleito pela comunidade porque é popular, ou aquele que se formou e mostrou competência para te atender? Não tem nem dúvida. Nesse caso, é a mesma coisa. Nós queremos pessoas competentes, capacitadas. E o CMDCA é uma garantia, um critério de competência e de formação importante para a garantia desses profissionais, desses conselheiros e conselheiras. Então, quero deixar aqui também o pedido aos vereadores e vereadoras, que a gente possa, além de seguir a lei, além de seguir o que diz a resolução do Conselho Nacional da Defesa dos Direitos das Crianças e Adolescentes, que a gente possa também utilizar o bom senso e lutar por um serviço público mais qualificado possível, com pessoas que têm ações e projetos vinculados
ao CMDCA, que é um conselho seríssimo. Como foi dito aqui, isso não tem nada a ver com cerceamento, com censura. Das 35 entidades presentes no conselho, 11 são de cunho religioso, e que as demais se cadastrem, que cumpram os requisitos, os critérios, e possam disputar uma candidatura no conselho após passar por uma comprovação de competência técnica. É isso que a gente quer, um serviço público de qualidade, para que as crianças e os adolescentes tenham seus direitos garantidos e sejam atendidos por profissionais que têm condições de fazer esse atendimento. Obrigado.